Preciso dizer que são várias as partes que a gente tem que estar atento. Então vamos primeiro para essa parte do busca, resgate, salvamento. Atingir as pessoas todas, atingir os diversos pontos. Então nós precisamos ir fazendo com que essa operação vá num crescente. Eu não tenho como simplesmente colocar voluntários de uma forma inadequada. Eu preciso controlar, eu preciso cadastrar, eu preciso dar a missão e não simplesmente espalhar todo mundo no terreno sem controle. Esse controle é muito importante. Então eu preciso ir controlando, fazendo com que essa operação vá crescendo paulatinamente. 20 equipes, 30 equipes, 50 equipes, com os locais todos mapeados e controlados e cadastrados. Isto é importante. Cada equipe dessa precisa ter a experiência. Não adianta eu colocar gente que não tenha experiência em uma situação como essa, pois elas podem se tornar novas vítimas. Sim, verdade. Ou fazer um socorrimento inadequado e colocar as pessoas que precisam ser socorridas em um risco ainda maior. Então essa parte ela é muito importante. É importante dizer ainda, Rogério, é até interessante, né, colocar essa informação. As equipes que saem de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, para lá, elas precisam ter uma condição de autossuficiência. É preciso lembrar que o local já está devastado. Sim. Se eu mando equipe, mas a equipe precisa de viatura, ela precisa de alimentação, ela precisa de local para estacionamento desses militares, dessas pessoas, eu não estou ajudando como eu deveria. Sim, está criando mais um problema. Eu estou precisando ainda de colocar uma logística à disposição. Por isso, hoje essas equipes de bombeiro, principalmente no Brasil inteiro, elas já saem com alguma condição de se manter. Alguma alimentação, algum local de estacionamento, barracas, etc., a ponto de não dar trabalho para o pessoal. Bom, falei um pouquinho de toda essa parte que é o socorro, mas a gente não pode esquecer de toda uma outra parte que corresponde muito a ações de defesa civil, mas que também tangencia o trabalho de todo esse socorro e resgate. Essas pessoas precisam de um socorro nos hospitais. Os hospitais precisam estar garantidos. Sim. Então a gente não pode esquecer que num momento como esse, a gente não pode ter o colapso de energia elétrica, a gente não pode ter o colapso de água, a gente não pode não dar acesso às pessoas. Então a gente precisa estar olhando a questão de energia elétrica, garantir o fornecimento de água, e isso está acontecendo nesse momento. Todos os estados estão mandando equipes para isso também. Os hospitais precisam estar em funcionamento para poder receber essas pessoas. Eu preciso providenciar um espaço para onde essas pessoas que não têm para onde ir fiquem. Então os locais de abrigos precisam também estar pré-selecionados em condições de receber minimamente, para que essas pessoas, com suas crianças inclusive, possam estar estacionadas em segurança, um local salubre, com um local em que elas possam dormir, possam se alimentar, garantir a alimentação para todas essas pessoas. Tudo isso é muito importante. Esse momento de primeiro socorro e atendimento aos familiares, ele precisa ser trabalhado em diversos setores. Não é só salvar, tem que saber para onde nós vamos levar e garantir toda essa condição. Energia elétrica, a condição de água, a condição de atendimento hospitalar. Mas a gente também não pode esquecer que existem outras partes que também são muito importantes. Por exemplo, eu preciso continuar fazendo coleta de lixo. Até lixo é preciso ser pensado. Nós estamos trabalhando já nessa questão do salvamento lá no Rio Grande do Sul. 1 dia, 10 dias, 2 semanas. As pessoas precisam também recolher lixo, exatamente para não ter um outro problema de insalubridade, de presença de rato. A gente já viu ali que, como todos os canais de saneamento foram atingidos, as baratas saíram, os ratos saíram. Então eu preciso também estar atento a tudo isso. Enfim, são diversas as áreas que precisam ser cobertas. E voltando naquela experiência de Brumadinho, o primeiro momento do resgate, da busca das pessoas, dos salvamentos, bombeiro faz.
as principais equipes de salvamento fazem. Mas todas essas outras áreas, a gente precisa contar com elas. O serviço de limpeza urbana, sim, o serviço do pessoal que garante a energia elétrica, o serviço do pessoal que garante o fornecimento de água. Todo o sistema de saúde precisa estar garantido. Os médicos e enfermeiros precisam estar ali tendo e dando todo o atendimento a todas essas pessoas. Também para essa turma as toda. Acomodações, ou seja, tem trabalho para a Polícia Militar, tem trabalho para a Defesa Civil, tem trabalho para a Guarda Municipal, tem trabalho para diversos órgãos, porque tem muita atividade. Não podemos estar todos concentrados apenas na busca, no salvamento, sim, e no resgate. Essa é a parte do bombeiro. Todas as outras são tão importantes, sim, quanto. E aí a gente tem que dividir as tarefas. Por isso, o chamado plano de ação. Quem vai fazer resgate, quem vai atender familiar, quem vai atender energia elétrica e etc. Existem diversos pontos que a gente não pode esquecer. A gente não pode ter colapso também no serviço que vai tratar de corpos e de segmentos, de pessoas que morreram infelizmente. Nesse momento a gente já falou aqui de dezenas de pessoas que morreram, que, sim, perderam a vida e outras que estão sendo encontradas. O serviço também precisa funcionar para dar vazão e a gente não ter colapso disso. Ou seja, são muitas as ações, isso tudo a gente já tem mapeado. A gente só precisa fazer o plano de ação, colocar em prática para que todos possam trabalhar da forma mais harmônica possível. Ou seja, gestão e organização. A capacitação de cada uma das organizações, cada uma já sabe como fazer resgate, cada uma já sabe como fazer segurança, a gente só precisa organizar.